E agora a gente vai contar a nossa história. O nome dela é O que Jesus nos pede. Era uma vez uma criança chamada Zacarias. Zacarias ele tinha um pai que se chamava Joebe, um homem muito jovem que trabalhava no campo, e uma mamãe que se chamava Esther, que era muito jovem também, muito bonita, e ela trabalhava em casa, fazendo os afazeres, né, da casa. Joebe trabalhava no campo, certo? E Zacarias era muito criança ainda, ele tinha menos de 10 anos. Então, como ele ainda não conseguia auxiliar o pai dele no trabalho no campo, ele ficava em casa auxiliando a mamãe, né, nos afazeres da casa e estudava bastante. Porque ele era uma criança, assim, de muito bom coração também, ele era muito prestativo. E um belo dia, a mamãe de Zacarias, a Esther, ela adoeceu, mas ela adoeceu gravemente. Com isso, como eles não tinham muitas condições, né? Joebe teve que largar o trabalho dele no campo para poder cuidar da esposa, da Esther. E com isso ficou muito preocupado, porque ele não sabia o que fazer, porque não tinha como pagar alguém para fazer o trabalho no campo e não tinha médico, não tinha condições para pagar um médico para poder auxiliar a esposa dele. Então aquilo foi causando muita tristeza no coração dele. E Zacarias, ele ficou bastante triste também, mas ele não perdeu a fé. Ele sempre fazia orações pedindo para que Jesus pudesse curar a mãe dele, né? E um dia, quando Esther já estava assim, cada vez ficando mais doente, mais grave, Joebe virou para Zacarias e disse para ele o que ele tinha que fazer. Se ele lá deixava a esposa dele, né, a Esther, ali sozinha, ou se ele ia trabalhar no campo, porque ia acabar o dinheiro que eles tinham. E aí Zacarias virou para ele e disse que ele ficasse tomando conta da mãe dele, porque ele iria fazer o trabalho no campo. E Joebe virou para ele e falou: mas como, meu filho? Você não tem nem 10 anos, você não dá conta de pegar na enxada para fazer esse trabalho. E Zacarias, com muita fé, com muita esperança, com muita certeza, disse para ele que não se preocupasse, que ele iria sim e que tudo ia ficar bem, porque ele tinha esperança. E aí Joebe ficou tão admirado, tão esperançoso, vendo o brilho nos olhos do seu filho, que perguntou para ele: mas como você tem tanta certeza disso? E ele falou: eu faço as minhas orações e eu tenho certeza que Jesus vai curar a mamãe. Joebe perguntou para ele: aonde você encontrou Jesus? Ele falou: eu ainda não encontrei, mas eu não deixo de fazer as minhas orações. E aí Joebe ficou triste novamente, porque ele achou que é difícil encontrar Jesus. Mas ele viu que Zacarias não perdeu a esperança de ter a cura da mamãe dele. Então Zacarias foi para o campo trabalhar e ele ficou lá cuidando da mamãe, né, da esposa dele. Zacarias saiu para poder trabalhar no campo e ele trabalhou muito, que as suas mãos deram calos, ficaram todas machucadas, deu muitas bolhas, sangrou. Só que Zacarias estava feliz porque ele tinha feito algo muito bom, porque ele estava podendo ajudar, porque ele estava podendo auxiliar de alguma forma, né? E ele tinha certeza no coração dele que algo aconteceria, que a mamãe dele ia ser curada, que aquele sentimento no coração dele não ia ser em vão, que algo ia acontecer, e ele tinha certeza disso. No caminho voltando para casa, faltando só um pouquinho para chegar na casa dele, ele encontrou um moço muito bonito, muito cheio de luz, brilhava mais que tudo. E ele olhando para aquele moço, contemplando aquele olhar com tanto amor, esse moço falou para ele que estava esperando uma atitude dele, porque ele ouviu todas as preces dele que eram feitas de verdade lá do fundo do coração.
E ele estava esperando que ele tomasse uma atitude para que de fato ele conseguisse o que ele tanto pediu com tanta fé. E ele ficou assim maravilhado, porque ele teve a certeza que era Jesus e que o esforço que ele tinha feito era o que ia ajudar a mamãe dele. Então, quando Jesus falou aquelas palavras de amor com ele, de que a atitude dele foi certa, ele ficou mais agradecido ainda. E Jesus falou para ele que quando ele chegasse na casa dele, que a mamãe dele estaria curada pelo sacrifício que ele fez, pelo coração bondoso que ele teve e por todas as orações que ele pediu por ela. Então ele, numa alegria infinita, se jogou nos pés de Jesus em agradecimento e os beijou. Olha para vocês verem como aquela criança era simples e muito humilde, né? E o que Jesus nos pede? Para que nós façamos o sacrifício, para que a gente faça as nossas orações de coração, de alma, né, com a verdade, mas que a gente faça, a gente haja, né? Não fique só esperando acontecer, não é isso? Porque é isso que Jesus e Deus espera de nós, não é isso? Essa é a nossa historinha de hoje. Bom, agora eu vou falar da nossa quadrinha. Presta atenção. No lar, que é meu doce abrigo, meus pais temos protetores. Bondosos, encantadores, nunca se cansam comigo. Outra vez. Pode.